Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. A paz de Cristo, o amor de Maria, meus irmãos. Vamos seguindo nessas meditações profundas sobre o Sagrado Coração de Jesus. Nós já meditamos a parte da infância de Jesus. Nós meditamos a vida oculta de nosso Senhor na sua vida simples de adolescente, de jovem, de trabalhador em Nazaré. E agora nós entramos na segunda parte, que é a paixão do coração de Jesus. E hoje, mais especificamente, nós vamos adentrar no momento mais difícil que o coração de Jesus passou. Quer saber que momento foi esse? Então fica aqui com a gente, vamos meditar junto esse mistério tão profundo e tão forte do sofrimento do coração de Jesus, que nos ajuda a passarmos os nossos momentos mais difíceis segurando na mão dele, apoiados no amor do coração dele. Antes disso, você confere se está inscrito no nosso canal, né? Não deixe de dar o seu like, compartilhar esse vídeo. Ativa também o sininho para você receber sempre o aviso de cada vez que chegar o nosso vídeo. Vamos rezar juntos, pedindo que o Espírito Santo nos faça adentrar nesse mistério, nos faça aproveitar bem esse mês do coração de Jesus, porque só o Espírito Santo nos faz entender o coração de Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, no decorrer da história da Igreja, existiram grandes heresias, e algumas delas queriam dizer que Jesus é Deus, mas é Deus que se fez homem não totalmente. Ele veio na aparência de homem, viveu em tudo parecido com o homem, mas ele não sofreu de verdade como um homem. Outras heresias diziam que ele se fez homem de verdade, não só uma aparência, mas era um homem super forte por sua união com a divindade, e aquele sofrimento era só um exemplo da paciência, mas ele mesmo não sofreu. E o que nós meditamos hoje vai provar que tudo isso é uma grande mentira. Jesus se tornou homem em tudo igual a nós, com exceção, única exceção, do pecado. Jesus passou tudo o que nós passamos e muito mais. Por ser Deus, o sofrimento dele não foi aliviado. Ao contrário, por ser mais sensível por meio do amor, o seu sofrimento foi muito maior. E eu quero hoje meditar com você como esse sofrimento que Jesus passou, ele revelou a Santa Margarida Maria. E qual é o momento que nós vamos meditar hoje? A agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. A Bíblia vai dizer que Jesus sentiu um medo, um pavor de morte. A Bíblia vai dizer que Jesus também sentiu uma tristeza mortal. Então nós, seres humanos, ainda mais nós que vivemos nesse tempo do século XXI, um tempo de depressão, um tempo de ansiedade, de síndrome de pânico, de tanto desespero, tantos sentimentos ruins, porque é uma sociedade doente, é um tempo em que a família foi atacada e quase destruída, é um tempo em que estamos doentes. Claro, por causa do pecado, todos nós somos doentes, mas o tempo que nós vivemos é muito doloroso, muito angustiante e difícil. Jesus vem dizer para nós: eu passei tudo o que vocês estão passando. Eu entendo o sofrimento dos meus filhos, não só porque eu passei por isso, mais do que qualquer outro eu entendo, mas porque eu estou com você, passando com você o momento difícil da sua vida. Olha que palavra fortíssima Jesus foi dizer a Santa Margarida Maria Alacoque. Ele mesmo um dia confiara a Santa Margarida Maria Alacoque:
Foi na minha agonia mortal no Horto das Oliveiras, é diferente do momento da morte de Jesus, que também chama de agonia, às 3 horas da tarde. Foi na minha agonia que eu sofri interiormente mais do que no resto da minha paixão. Jesus sofreu nesse momento no Horto das Oliveiras, na Quinta-feira Santa. Na quinta-feira, tradicionalmente, acreditamos que foi das 9 da noite até a meia-noite, essas 3 horas, mais do que em todo o resto da minha paixão. Vendo-me num total desamparo do céu e da terra, carregado com os pecados de todos os homens, eu apareci diante da santidade de Deus, do Pai, que, sem ter consideração pela minha inocência, machucou-me em sua justiça, fazendo-me beber o cálice que continha todo o fel e a amargura da sua justa cólera. Não há criatura que possa compreender a enormidade dos tormentos que então eu sofri. É esta mesma dor que a alma criminosa sente quando está diante do tribunal da santidade divina, que pesa sobre ela, a fere, a oprime e a abisma em seu justo rigor. Resumindo, meus irmãos, Jesus é como aquela pessoa que entra na frente. Imagina aquele esposo, uma vez eu ouvi essa história, o esposo, a esposa iria receber o tiro, o esposo entrou na frente, graças a Deus não aconteceu. Uma prova verdadeira de amor. Jesus fez isso por nós. O tiro era para vir para nós e Jesus entrou na frente. Só que aqui Jesus vai dizer que há uma alma que está condenada ao inferno. O que a alma sente quando ela é condenada ao inferno, o pior tormento que possa existir. Claro que a alma vai sentir isso eternamente. Jesus sentiu isso só durante um tempo, né? Mas foi um tempo terrível que pareceu uma eternidade. Jesus assumiu para ele o olhar de desprezo, de rejeição do Pai, para aquelas almas que escolheram a maldade, a perversidade, porque Jesus queria salvar até mesmo os piores pecadores, se eles quisessem se arrepender. Imagina, meu irmão, minha irmã, Jesus assumiu o pior tormento, o pior sofrimento para salvar os piores pecadores. E nós que somos grandes pecadores, temos chance? Claro que temos. Se Jesus não hesitou em sofrer, não existe pecador neste mundo, não existe pior pecador neste mundo que, recorrendo a Jesus Cristo, aos méritos do seu abandono e sua paixão, não receba a salvação, não receba o perdão e a misericórdia. É isso que Jesus nos diz hoje. Vamos tentar entender um pouco mais profundamente o que o coração de Jesus sentiu durante essas horas de dor. Eu vou pedir aqui a ajuda de uma grande beata, que sofreu muito a paixão de Cristo unida a ele, que se chama Beata Ana Catarina Emmerich. Essa beata teve uma visão de várias partes da paixão de Jesus. E eu vou me deter agora no momento da agonia. O que o coração de Jesus sentiu para chegar a um ponto de um tormento interior tão grande que dos seus poros começou a brotar sangue. A ciência explica que isso é possível em situações muito altas de sofrimento interior. Uma dor tão profunda que extravasa no exterior, o sangue saindo da pele de Jesus. Imagina, meus irmãos, Jesus suando sangue. O que o coração dele estava sentindo por amor a mim e a você, para ele chegar nesse extremo? Vamos tentar entender com a ajuda do Espírito Santo. Jesus revelou a Ana Catarina Emmerich, a essa beata, que durante as 3 horas da sua agonia, foram 3 tormentos diferentes, 3 motivações diferentes que o levaram a sofrer tudo isso. Na primeira hora, Jesus vai revelar a Ana Catarina Emmerich que os demônios começaram a tentar Jesus como? Eles foram mostrando a sua imaginação imagens de todos os pecados que já existiram na humanidade. Todos que existiram desde Adão
até Jesus, e todos que existiriam de Jesus até o último homem que existir nessa terra. Todo o peso da sujeira, da malícia, das invejas, dos egoísmos, dos estupros, das traições, dos assassinatos mais brutais, coisas que é duro até da gente imaginar. Tanta maldade que existiu nesse mundo, do coração das pessoas. E porque Jesus queria salvar a todos, Jesus viu todos os pecados. Para todos aqueles que tivessem um arrependimento sincero e um desejo de reparar todo o mal que fizeram, teriam chance de se salvar. Até aqueles mais repugnantes, aqueles que mais traíram Jesus, traíram a Deus, né, na pessoa do seu próximo, nas suas maldades, Jesus queria salvar. E ele pede ao Pai que, se possível, afaste esse cálice. Quer dizer, ele poderia salvar sem derramar todo o sangue, sem sofrer tanto. E ele pede se o Pai não poderia salvar sem tanto sofrimento. Mas o Pai quer que Jesus sofra até pelos piores. Até pelos piores. Eu repito, se eles quisessem mudar. Se eles queiram mudar. Se não quiser, em Romanos 3, Romanos 2 vai dizer que a bondade de Deus te convida ao arrependimento. Se tu rejeitas o perdão de Deus e não queres mudar de vida, somente o inferno espera. Mas se você luta, cai, 1000 vezes, Deus não desiste de você. E você não desista também dos pecadores, porque Jesus não desistiu de nós. Então, no primeiro horário, Jesus viu toda a sujeira, todo o terror do pecado, toda a lama. Imagine a dor de Jesus. Vendo toda a realidade que os demônios mostravam, embora eles sejam mentirosos, eles estavam mostrando uma verdade. E eles contribuíram para os homens caírem nessas maldades, nessas malícias, nesses vícios, né, nessas perversidades. No segundo horário, na segunda hora, né, se considera normalmente de 9 às 10 e agora de 10 às 11, Jesus teria visto, quem mostrou foram os anjos que mostraram a Jesus a redenção da humanidade. Cada tipo de pecado teria que ter um sofrimento equivalente para poder pagar. Só que nenhum homem poderia pagar uma ofensa a Deus, uma ofensa infinita. E só Jesus, o próprio Senhor, é quem poderia pagar no nosso lugar. Então vou dar um exemplo. As traições na área da carne, pecados da carne, seriam punidos com sofrimentos na carne, doenças, dores, né? Um sofrimento de humilhação, de humilhar os outros, seria punido em passar por elas terríveis humilhações, desprezos, zombarias. Então Jesus viu cada tipo de pecado, o que seria necessário para reparar cada tipo de pecado. Então, meus irmãos, foi muito difícil também. Só que dessa vez a beata Ana Catarina diz que quem deve mostrar a redenção não são os demônios, mas os anjos. Os anjos mostraram para Jesus tudo o que ele iria passar. Toda a rejeição que ele iria passar na parte espiritual, na parte moral, quer dizer, afetiva, e na parte física. Então os anjos mostraram os tormentos físicos do corpo de Jesus, os cravos, eles mostraram sua carne sendo arrancada, mostraram toda a tortura que Jesus iria passar, né, na sua parte física. Cada parte do seu corpo sofreria por cada pecado do ser humano. Mostraram também os sofrimentos na parte moral, na parte afetiva, né? A rejeição, se sentir traído, se sentir abandonado pelo povo que ele próprio curou, que ele cuidou, mas que queria um reino terreno, por ser traído pelo seu melhor amigo, por ser negado por aquele que ele escolheu para guiar a sua igreja, né? Ser abandonado pelos seus discípulos amados, que não o trataram como um amigo verdadeiro, a ausência daqueles que ele amava, aquela solidão, e por fim também na parte espiritual, na parte da sua ligação com o Pai. O Pai não deixou de amar o Filho, o Pai não abandonou o Filho no sentido real da palavra, mas é como um eclipse.
o pai se escondeu e Jesus não sentia o consolo do pai, não sentia a presença do pai, o amor do pai, que estava amando o filho. A Trindade, isso é dogma de fé, é inseparável, é indivisível, mas nesse momento, nem o consolo do pai Jesus sentiu. No momento do abandono na cruz. E Jesus viu tudo isso que ele iria passar. Todo esse sofrimento para quê? Por aqueles que estavam caminhando para o inferno. Meus irmãos, essa segunda hora também foi terrível. Mas a terceira hora foi a pior de todas. Eu vou dar um exemplo para você. Imagina um trabalhador que trabalha na roça e dedica horas e horas de cada dia plantando, cuidando da terra, primeiro preparando a terra, né? Depois colocando adubo, né? Depois plantando, molhando, cuidando de tudo para aquela plantação dar fruto. Dias e dias, semanas e semanas, com muito sacrifício, muito sacrifício. O que é que o motiva? Saber que aquela plantação vai dar espigas de trigo, espigas de milho, vai dar frutos, vai valer a pena. Imagina, se eu sei que vai dar tudo errado, eu não vou plantar nada, eu não vou gastar dias e dias, semanas e semanas me sacrificando se eu sei que não vai valer a pena. Agora imagina depois de fazer todo esse plantio, vir uma praga de gafanhoto estragar tudo, vir algum trator e destruir tudo, ou então por algum motivo, tudo se perder. Pior do que o meu sacrifício durante todos esses dias foi ver que não deu nenhum fruto. Na terceira hora da agonia de Jesus, Jesus sentiu a maior dor de todas. Ele viu a ingratidão de muitas almas que iriam para o inferno, mesmo ele tendo feito todo aquele sacrifício. Porque Jesus não sofreu por todo mundo. Claro que foi por todo mundo, mas não só por todo mundo. Ele sofreu por cada um. Como se você fosse a única pessoa desse mundo. Jesus viria ao mundo, nasceria, sofreria só por você, só por mim. Jesus não sofreu pela multidão, Jesus sofreu por cada um, como se fosse um filho único. Um amor terno, um amor especial. E quando uma pessoa decide ir para o inferno, esse tormento no coração de Jesus é imenso. É ter jogado fora todo o sangue dele. Por isso, você entende por que Jesus quer que nós ajudemos a salvar almas? A oração que mais agrada a Jesus é pela conversão dos pecadores. E sempre ele ouve. Sempre ele derrama muitas graças. Então, a maior de todas as dores, Jesus nessa terceira hora, ele viu a sua Eucaristia, o seu corpo e sangue, sendo mofado em algumas igrejas, sendo rejeitado, as pessoas não visitando, alguns padres celebrando com desleixo. Jesus viu toda a maldade que foi feita com a Eucaristia em cultos satânicos, em missas negras, o desprezo da sua redenção, do seu sangue derramado. Imagina, essa hora foi a hora mais dolorosa de todas. E nessa hora, quando Jesus estava no extremo, não aguentando, o Pai mandou anjos que trouxeram para ele o cálice do fortalecimento. Ele que estava, a palavra cálice na Bíblia, no hebraico, significa sorte, destino, né? O caminho. Então, essa sorte de Jesus, ele estava bebendo o cálice do fel, da amargura, da dor. E Deus Pai trouxe um cálice de fortalecimento, de conforto, para que ele desse conta de cumprir sua missão. E esse cálice, representado num cálice real, representa todas as pessoas que iriam ser gratas, que iriam rezar pelos pecadores, que iriam perdoar os pecadores, que iriam ser ponto de unidade na sua família, que iriam adorar a Eucaristia, que iriam se confessar com o coração apaixonado por Jesus, comungar com o desejo de mudar, com o desejo do céu, pessoas que iriam amar mais o céu do que a terra. Essas pessoas foram um grande consolo para o coração de Jesus. Nossa Senhora diz nas mensagens dela que foi ela que colocou para o santo anjo, ela que entregou todas as orações dela e ela apresentou todos os filhos que seriam gratos. Quando o anjo apresentou a Jesus esse consolo, o maior de todos foi o coração da sua mãe.
né? O consolo das almas generosas, almas que ajudariam Jesus a salvar outras almas. Você foi um consolo para o coração de Jesus nessa hora que ele sentiu agonia mortal. E sabe como é que o seu consolo chega a Jesus lá no Horto das Oliveiras? Jesus pediu para os apóstolos: vocês não poderiam pelo menos 1 hora, está lá na Bíblia, 1 hora ficar comigo em oração? E eu quero terminar com você essa meditação, meu irmão, minha irmã, lembrando como Jesus foi humano de verdade, como Jesus realmente passou toda a dor que nós passamos, mas qual a lição que ele deixa para nós? A nossa oração deve ser insistente. Jesus repetia a mesma oração, como nós no rosário insistimos, pedimos, deve ser confiante. E deve pedir o auxílio na nossa fraqueza, mas deve aceitar que o Pai tem o melhor remédio para nós. Jesus foi atendido? Eu lanço essa pergunta. Jesus foi atendido na sua oração no Horto das Oliveiras? Sim ou não? Tem gente que acha que não, porque Jesus pediu que, se possível, passasse esse sofrimento, passasse esse cálice. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Olha, aqui nós vamos ler em Hebreus capítulo 5, versículo 7. Ele, nos dias de sua vida terrestre, apresentou pedidos e súplicas com veemente clamor e lágrimas para aquele que o podia salvar da morte, e foi atendido por causa da sua submissão. Jesus foi atendido de ser poupado da morte? Não, ele foi atendido de receber uma força extraordinária do Espírito Santo, do cálice de fortalecimento, uma alegria, uma força que o Pai o deu para que ele cumprisse a sua missão. Então nós vamos aprender aqui com Jesus que ser atendido nem sempre é do jeito que nós queremos. Vamos dizer, você pode e deve pedir a Jesus a cura de uma doença. E quando você pede, pode ser que nosso Senhor te atenda, se for o melhor para a sua alma, te curando imediatamente da doença. Pode ser que o Senhor ainda queira que você passe um tempo por aquela purificação. Mas o que ele vai fazer? Ele vai te encher de força, de coragem, de alegria para enfrentar bem aquela doença e ser um vitorioso. Ser vitorioso não é nem sempre fugir da cruz, deixar aquele sofrimento, mas ser vitorioso é conseguir passar as barreiras segurando na mão de Jesus, na mão de Nossa Senhora, cheio do amor do Espírito Santo de Deus. E vamos rezar juntos na página 147. Afetos e súplicas. Divino Redentor meu, vós estáis na agonia da morte e orais. Dizei-me, por quem orais? Aí orais nesse momento, não é tanto para vós como para mim. Vós ofereceis ao Pai eterno vossas poderosas súplicas, unidas às vossas dores, para obterdes para mim, miserável pecador, o perdão de meus pecados. Terno Salvador meu, como o vosso coração divino pôde amar tanto a quem tanto vos ofendeu? Como pudestes aceitar tantos padecimentos por mim, vendo desde então a ingratidão que eu teria para convosco? Eu vos suplico, ó coração afligido de meu bom Senhor, fazei-me participar da dor que então sentistes de meus pecados, e o horror que agora experimento, uno ao que então experimentaste no Jardim das Oliveiras. Não olheis para os meus pecados. O inferno seria muito pouco para puni-los. Considerai os tormentos que padecestes por mim. Ó coração cheio de amor de meu Jesus, vós sois meu amor e minha esperança. Eu vos amo de toda a minha alma e quero vos amar sempre. Pelos merecimentos do desgosto e da tristeza que padeceste no jardim, concedei-me o fervor e a coragem de trabalhar para a vossa glória. Pelos merecimentos de vossa agonia, dai-me a força de resistir a todas as tentações da carne e do inferno. Concedei-me a graça de nunca cessar de me recomendar a vós
e repetir sempre, seguindo o vosso exemplo: Meu Pai, faça-se a vossa vontade e não a minha. E a jaculatória de hoje: Ó coração amante de Jesus, fazei que a minha vontade seja inteiramente unida à vossa. Ó coração amante de Jesus, fazei que a minha vontade seja inteiramente unida à vossa. E você que já adquiriu o seu e-book, você vai ver um exemplo muito bonito também aqui no nosso livrinho, né? Um exemplo de como confiar nessa misericórdia do Senhor e como consolar o coração de Jesus no Horto das Oliveiras. Eu quero pedir que você deixe aqui no comentário se você está disposto na quinta-feira dedicar 1 hora do seu dia, ou se não puder 1 hora, 20 minutos, mas o ideal seria 1 hora, de preferência à noite, para Nosso Senhor. Se for possível, como Nossa Senhora ensinou na chama de amor, acenda uma vela, faça um altarzinho e fique você e a sua família, se for possível é melhor, fazendo oração da paixão de Jesus, meditando a paixão de Jesus e pedindo o sangue dele pelos seus parentes, pelos seus amigos, pelos seus inimigos. Diga aqui no comentário, você está disposto a esse desafio, a esse convite de Jesus? Não pudeste vigiar comigo pelo menos 1 hora? Jesus pede a sua esmola, uma esmola do seu amor, do teu coração. Você aceita consolar o coração de Jesus? Eu tenho certeza que você vai dizer um sim generoso de fazer o esforço conforme as suas possibilidades, ou na quinta-feira ou na sexta-feira. Quero te lembrar, meu irmão, minha irmã, que hoje é sábado e hoje nós temos as 1000 Ave-Marias. É um momento maravilhoso de graça para se unir mais ao coração de Jesus por meio do Imaculado Coração de Maria. E hoje é dia de Santo Antônio. É um grande santo que muitas vezes nós recebemos muitas graças por intercessão desse santo, porque é um grande santo, um dos mais milagreiros, né? Mais carismáticos no sentido de milagre, né? Chamado taumaturgo, quer dizer, o santo que mais faz milagres, provavelmente é Santo Antônio. Mas não fique só no milagre. Procure conhecer um pouco mais da vida de Santo Antônio, porque ele é um exemplo para nós de pureza, de humildade, de amor à Sagrada Escritura, de amor à Sagrada Eucaristia, de paixão por Nossa Senhora. Esse foi um santo segundo o coração de Jesus e um verdadeiro imitador de São Francisco de Assis. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe muito. Não esquecendo, nós vamos ter um evento maravilhoso nesse fim de semana. Aliás, sexta e sábado que vem, nós vamos ter um evento do coração de Jesus, do coração de Maria, nessa grande festa, né, grande solenidade do coração de Jesus. E é muito importante, você que vive esse mês do coração de Jesus, que você vivencie esse dia intensamente junto conosco, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.